os muralistas faziam muita crítica à despolitização da arte. É interessante porque quando eu comecei a pesquisar, muita gente falava, não, mas isso aqui não é, a gente não estuda arte com política. Uma coisa é arte, outra coisa é política. Aí quando eu comecei a estudar o muralismo, eu vi que os muralistas não entendiam assim. Então, pela própria voz, pela própria caneta deles, dá para ver que eles acreditavam ao contrário. Inclusive, para vocês terem uma ideia, os murais, eles gostavam que os murais fossem reproduzidos, fotografados, mas eles gostavam também de deixar áudio, eles explicando o mural. Que hoje em dia, nessa concepção pós-moderna, você faz a arte e ninguém pode entender, né? Faz parte Uhum. É. do glamour do artista que ninguém entenda. E os muralistas vêm no sentido contrário. Eles querem entender, eles querem ouvir o debate e eles estão debatendo. Então o cara está falando, oh, você botou aquele cara ali, aquela cor não combina com o que você quer passar e tal. Eles valorizavam esse debate, esse encontro do crítico, se aborreciam, brigavam. Os mexicanos são emocionados, assim, mais que a gente até, mas tinha o debate. E aí a minha hipótese inicial foi de que o muralismo deveria ser lido a partir da política e não de uma técnica artística ou de uma cronologia limitada a avanços ou desenvolvimentos técnicos, estéticos, abstratos. É isso que você coloca é muito pertinente, até porque faz um deslinde, né? Tudo na sociedade tem um selo e um caráter de classe, inclusive a própria arte. Então, trazer esse conteúdo da política para o campo da arte é muito importante, porque muitas das vezes não tem essa separação, como você mesmo colocou na questão do muralismo, e mesmo na poesia, na música, a gente vê, por exemplo, Victor Hara, mesmo outros que a gente tratou, inclusive, num dos nossos últimos programas, em diversos aspectos, no teatro, por exemplo. Então, a arte, ela está, né, de certa forma, contaminada, no melhor sentido dos termos, pela política. E vai sendo subvertido, né, esse papel da arte enquanto uma forma de propagar também a política. Inclusive, teve até um dos nossos espectadores que colocou que o muralismo remete a ele a forma das artes de protesto utilizadas na China durante os anos 60. E eu vou pedir também pro Henrico ler alguns dos comentários que o pessoal está fazendo aqui. E a gente, inclusive, já está caminhando para o finalzinho da nossa live, então a gente vai abrir um momento para ler esses comentários, para que o professor consiga também colocar as suas últimas considerações, porque o debate está muito bom, inclusive os nossos espectadores, dá para ver que estão gostando muito. E também, por conta do tempo, a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, mas abrir esse espaço para o pessoal se colocar, para o Henrico ler esses comentários que estão sendo feitos e para o professor também fazer as considerações finais. Nesse final teve alguns comentários a mais. O Johnny, ele agradeceu a resposta do professor Felipe. Ele disse que não pretende ser historiador, mas vai procurar os documentos. E aí ele falou justamente isso, que a Ana já tratou, que como o muralismo remete a ele, essas artes utilizadas como protesto na China durante os anos 60. E teve um comentário também do Christian Becker, onde ele faz uma pergunta nesse mesmo sentido do Johnny. Ele pergunta se a Revolução Cultural na China teve uma influência sobre o muralismo mexicano. Além disso, tiveram outros comentários do Manuel Nascimento, na hora que o Devesa falou do uso dos sprays. Ele pergunta os grafiteiros seriam os descendentes dos muralistas mexicanos, então. E o Johnny também diz que, e aí não sei exatamente a qual artista ele está se referindo especificamente, mas ele diz, me lembrou também das artes do Keith Haring. Acho que é o muralismo no geral que ele está se referindo. Bem, então, deixa eu falar uma coisa importante, né? Os murais não eram pensados exatamente como propaganda. Propaganda no sentido da propaganda comercial, direta e tal. Na verdade, eles eram pensados pelos muralistas como uma coisa assim, que não era imediata, não tinha essa objetividade. Eu estou dizendo quem imagina que propaganda é uma coisa muito objetiva, assim, muito. Então, ao contrário, importava para eles
o que as pessoas imaginavam, o que elas encontrando. Por exemplo, se vocês verem um mural do Diego Rivera, vocês vão perceber que tem muitas figuras, então parece quase um Onde Está o Wally? Não sei quem foi criança e tinha aquele bonequinho de procurar. Então tem várias figuras históricas e tal. O Siqueiros, que é o outro muralista, até critica ele por isso. Tem um debate entre eles se deve colocar as figuras, se não tem. Mas, assim, o debate sobre a arte, ele não é um problema só da composição de personagens. Então, assim, não é um problema só de você colocar os oprimidos de um lado, os opressores de outro, e os oprimidos grandes conseguindo vencer os pequenos. Isso seria uma redução do problema, inclusive eles debatem essas questões. Mas também sobre as cores, sobre a forma de você dar profundidade, porque aí é mais complexo. E aí é o debate realmente da arte. Então, a questão mais interessante disso é você pensar esses murais conhecendo todas essas possibilidades. Então, de todas as possibilidades de composição, todas as possibilidades técnicas. Para vocês terem um exemplo, só vou dar um exemplo aqui. Se vocês, não sei se todo mundo já viu, para o nosso público aqui, provavelmente já deve ter visto os cartazes chineses, né? E os murais, os grafites. Você vai ver, por exemplo, que no caso dos chineses existe pouca preocupação com o volume. Eles têm uma sombra dura, que é inclusive atualmente muito usada em quadrinho. A sombra é mais dura. O próprio Picasso, ele vai se inspirar, os modernistas e o Picasso vão se inspirar em imagens que vêm do Japão, do Oriente, porque os orientais eles não reproduzem a estética ocidental, existe uma diferença de percepção estética. Então, o que não sei como é que as pessoas vão entender isso, mas no Renascimento chama de esfumato, que é aquele degradê que vai dar volume, vai dar forma às coisas. Isso é do neoclássico. Vem de uma tradição ocidental, vem desde os gregos e tal. No Oriente não é assim. As figuras são mais chapadas, as sombras são mais duras. Quando os modernistas querem revolucionar a arte ocidental, eles muitas vezes se alimentam do que eles viram no Japão. Inclusive, são umas embalagens, uns selos de chá que chegava dos chás chineses, alguns desenhos chegavam para os europeus, e eles, olha que coisa bonita, vamos tentar fazer diferente e tal. Tem, isso aí quem cita são eles mesmos, os europeus. Então, assim, um exemplo, o grafite, por exemplo, ele se utiliza de uma técnica, de uma forma de estética que o Siqueiros usava, que é o contorno grosso. Se vocês verem uma característica, o que é característico do grafite? É o contorno grosso, aquela linha grossa, que os grafiteiros têm até nome para aquilo. Né? Eles primeiro delineiam, porque aquilo tem a ver com a técnica, tem a ver com a distância, com o contraste, tem a ver com a intensidade do que eles estão querendo dizer. Então é interessante a gente estudar a arte politizando, mas não diminuindo o que tem nela. A gente aprendendo, estudando, percebendo os detalhes. Isso não significa você ficar pedante, né? Olhando para o quadro, que cores e tal, como aquela coisa meio ridícula de quem vai no vernissage, vê um quadro qualquer e fica elogiando, assim, porque quer se mostrar entendido de arte. Interessante é você conseguir perceber que a forma com que a gente vê as imagens, ela muda de acordo com o tempo e ela tem significado. Então, a gente precisa compreender esses significados. Esse é o barato da coisa, né? Esse que é o interessante. E aí, sim, os grafiteiros seriam, sim, os herdeiros dos muralistas. Eles teriam colocado em prática muito do programa dos muralistas, que era tornar uma arte pública e tal, embora muitas vezes despolitizado. Por exemplo, na década de 90, expressavam muito aquela confusão, né? Que talvez aquela música do Nirvana, né? Não sei se já... Aquela banda Nirvana, para mim, é a música da década de 90, as pessoas perdidas por causa do fim da União Soviética, né? Aquela coisa do mundo sem ideologia, sem uma direção. Então, o grafite, em algum momento, ele era muito assim, né? Agora ele tem se politizado mais, tem se tornado um instrumento de protesto maior,
E aí ele também vai assumindo outras estéticas. Ele, por exemplo, no Brasil, vai sendo ressignificado com cores africanas para demonstrar a questão da negra, né? Então, eu acho que a gente tem que ver assim. É um prolongamento, porque é uma forma imensa. O programa dos muralistas é fazer arte para o povo. Fazer arte. O povo fazer arte para o povo. Esse era o movimento mais radical. O Siqueiros certamente acharia que seria uma continuação. Mas, assim, o que me parece mais interessante é que a gente politize isso. Uhum. Veja isso como instrumento de expressão popular, de expressão dos nossos dilemas, das nossas aflições, do que nós queremos. Então, assim, aí eu acho que nesse ponto, assim, se foi na direção política que o Siqueiros pensava o mundo, certamente seriam os herdeiros dele.